Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta edição da UFRJ Revista, reitor volta ao polo em Xerém. Saiba como foi a manifestação dos trabalhadores do Hospital Universitário no Consune. Estação de integração começa a ser construída na cidade universitária. Dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. Saiba quais foram as ações promovidas na UFRJ. Conheça também o grupo de cuidadores de pacientes de mal de Alzheimer no Hospital Universitário. Você sabe como funciona o Tribunal do Júri no Brasil? Nós fomos ao Tribunal de Justiça para tirar essa dúvida. Veja agora na UFRJ Revista. No dia 22 de maio, o reitor Aloysio Teixeira voltou ao Polo UFRJ Xerém para ouvir as demandas dos alunos e acompanhar as obras nas instalações. O reitor veio acompanhado de pró-reitores, do prefeito da UFRJ, de professores e da coordenadora do CIB. Fazer uma experiência dessas, interiorizar, não é fácil numa universidade como a nossa. Né? E assim, vocês são parceiros de uma luta, que é uma luta de transformação da universidade. Essa universidade se concebeu historicamente como um castelo cercado de muros. Vocês estão convidados a dinamitar esses muros. Vocês aqui de Xerém, vocês estão nos ajudando a dinamitar esses muros para que essa universidade possa cumprir a sua função social, que não é apenas viver distante do mundo, fazendo uma ótima pesquisa, que é muito importante, um ótimo ensino para meia dúzia, que não é nada importante, mas está nos ajudando a ser diferente do que a gente é, para ser melhor no futuro do que a gente foi no passado. Durante a visita, os alunos entregaram um abaixo-assinado com as reivindicações de melhorias para o funcionamento do polo em Xerém. No encontro agora com o reitor, você entregou um documento com reivindicações. Desses pontos, o que seria mais importante? Sem dúvida alguma, o nosso ponto principal é a falta de docente da disciplina de métodos matemáticos em biologia, porque houve um concurso no início do ano, só que os concursados só vão tomar posse no meio do ano. E nesse meio tempo a gente está sem professor. E o número de alunos reprovados foi muito grande em relação à primeira turma. E isso se soma ao número de alunos da segunda turma. Então, quer dizer, cria uma massa de alunos muito grande e não tem professor para isso. A última visita do reitor foi em março deste ano. De lá para cá, alguns dos pedidos dos alunos já foram atendidos. Como nós estamos emprestados aqui também, né, isso cria um problema, porque nós ainda não temos um ambiente universitário, né, ainda mais porque nós temos um campo de futebol aqui em frente, né, e esses problemas todos a gente está tentando suplantar, mas eu diria que de março para cá nós tivemos um avanço considerável, estamos tendo um suporte considerável também do ponto de vista financeiro, né, e também apoio técnico, né? E esperamos que até 2010 a gente consiga superar todas essas dificuldades e tenhamos o nosso campus, as nossas instalações próximo ao Inmetro. Os trabalhadores do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que lutam para serem regularizados, foram buscar o apoio do Conselho Universitário. Essa paralisação foi feita de forma parcial, responsável. A gente só queria trazer uma noção bem pequena do que aconteceria num cenário de paralisação total desses funcionários. A verdade é que todo mundo gosta da UFRJ, se dedica à UFRJ. Se eu conseguisse fazer uma média aqui do tempo de alguns aqui, basicamente, a grande maioria tem pelo menos 5 anos de trabalho na UFRJ. E a intenção de todos é qualificação para quando tiver a oportunidade de realmente prestar o concurso, que preste o concurso e aí sim fique fixo no quadro da UFRJ. Mas enquanto isso, a gente sabe da necessidade do bom funcionamento, para o bom funcionamento do hospital, que nós não somos dispensáveis. Ao final, os conselheiros aprovaram moção de apoio. Conselheiros reunidos na sessão do dia 28 de maio de 2009 propõem moção de apoio às iniciativas da reitoria no sentido de regularizar a situação do contrato de trabalho dos servidores denominados, entre aspas, extraquadro. Tais iniciativas se referem ao ofício 278/09, de 18 de maio de 2009, endereçado ao senhor secretário executivo do MEC, senhor José Henrique Paim, onde há um relato dos fatos relativos à carência progressiva
dos funcionários nos hospitais universitários da UFRJ, culminando com a situação atual. O ofício propõe aplicar medidas similares às autorizadas para a Unidade Federal de Santa Catarina, isto é, contratação imediata por tempo determinado do quantitativo de profissionais necessários aos HUs. Essa é a moção. Se forem favoráveis, por favor, levantem o braço. Se forem contrários, abstenções. Unanimidade, não foi? Aprovado por unanimidade. Em breve, a cidade universitária ganhará uma estação de integração. A obra, que faz parte da política de mobilidade e acessibilidade do plano diretor, tem como proposta facilitar a transferência de passageiros entre os ônibus internos e externos. O terreno tem aproximadamente 10 mil metros quadrados e fica próximo ao hospital universitário. É uma solução para alguns problemas que a gente tinha de atendimento de transporte público, conforto dos usuários e problemas de infraestrutura interna, viária e de alimentação, por exemplo, do entorno do HU, que a gente precisava resolver. Aí a ideia é essa, na verdade, facilitar o acesso das pessoas que desembarcam no ponto da linha vermelha, né? E vão para o HU, para o IPPMG, os pacientes, os usuários do hospital, né? E dá para quem está chegando, para mudar da rede externa de transporte público para a nossa rede interna, né? Conforto de desembarcar num lugar que ele tenha segurança, tenha iluminação adequada, ter espaço para poder aguardar a condução e ter tudo isso junto, né, no mesmo espaço. A conclusão das obras está prevista para setembro de 2009. Durante todo esse período, a rua Professor Rodolfo Paulo Rocco ficará interditada no último trecho em direção à saída 1 do IPPMG, o que irá gerar algumas modificações no trajeto dos ônibus que seguem essa rota. Vão continuar passando os ônibus e as pessoas que têm acesso aos estacionamentos do hospital e do CCS, né? Os estacionamentos da própria Paulo Rocco, né? Com exceção da linha 485, que como ela é a única que usa a saída 1, né? Na verdade ela vai ter que fazer o desvio que a gente está propondo, passando pelos bombeiros, né? E saindo lá pelo IPPMG. Dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. E para apoiar essa ideia, o Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo do Hospital Universitário esteve aqui, no prédio da Reitoria, para realizar o teste de medição do monóxido de carbono. A iniciativa aconteceu no dia 27 de maio e teve como objetivo alertar as pessoas sobre os efeitos nocivos que o fumo traz à saúde. Você fuma há quanto tempo? Há uns 5 anos. Quanto deu o teste? 30. Tem 9 dias que eu não fumo nenhum cigarro. Mas tô assim, desesperada, por isso até que eu resolvi fazer o teste para ver como é que tá. Porque quando você fuma, você sente questão de respiração e tudo. E eu queria saber se tá melhor ou não tá. Procurar ajuda da UFRJ? Vou, com certeza. Nós não pretendemos parar, né, com essa atividade, não só fazer no Dia Mundial Sem Tabaco, mas continuar dando assistência aos inúmeros funcionários e estudantes, né, e pacientes que procuram o NET, onde a gente oferece tratamento, e estamos pretendendo montar um grupo na COP, né, para atender funcionários dessa área aqui, e talvez um grupo de jovens aqui nesse prédio. A tarefa de cuidar de pacientes com confusão mental pode ser muito difícil. Por isso, surgiu há mais de 10 anos um grupo que auxilia cuidadores e familiares. Quem organiza as reuniões é a assistente social Elisa Ambrosio. Eu coordeno, eu ajudo, sou eu que movimento, sou eu que faço tudo junto com eles, mas na verdade eles acabam trocando experiências e se ajudando mutuamente. Você acha importante dividir sua experiência aqui com o pessoal? Muito importante, muito. E quero que os outros irmãos estejam presentes também, para todos irem assistir um pouquinho e saber o que é o Alzheimer, que nós até hoje não sabemos, né? O grupo aqui é muito bom, porque eu aqui aprendi muita coisa, como cuidar de um paciente com Alzheimer. E aqui, então, me esclareceu muitas coisas. Cada paciente é diferente de um do outro. Então, a gente troca ideia e essa ideia a gente encaixa no tratamento.
Eles hoje têm um comportamento de compreensão de que, na verdade, eles colaboram muito uns com os outros na medida em que passam por problemas semelhantes. Estamos no plenário do 2º Tribunal do Júri, no prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É aqui que são julgados os crimes dolosos contra a vida, aqueles em que o réu age intencionalmente. Ali fica o defensor público que defende o acusado. Desse lado fica o promotor de justiça que defende o interesse da sociedade. E nessa cadeira fica o juiz, a autoridade máxima do tribunal. Mas se engana quem pensa ser ele o responsável pela decisão do caso. Na verdade, um dos pilares do Tribunal do Júri é o julgamento ser feito por pessoas comuns, sem o saber jurídico, que são os jurados. O Tribunal do Júri é um espaço de discussão teórica, prática, onde você não olha só a questão do caso concreto sobre o enfoque dogmático, você também olha sobre outro enfoque. Então, eu acho que é importante a participação do povo. Você abre um diálogo, discussão com a população faz parte, ela assume um compromisso também com a solução do caso. O Tribunal do Júri ele é formado por um juiz-presidente, que é um juiz de carreira, e por 7 jurados. O juiz ele só acompanha e direciona os trabalhos e profere as decisões, mas a deliberação é do corpo de jurados. Hoje em dia, só os crimes dolosos contra a vida, por exemplo, homicídio, aborto, infanticídio, é que estão incluídos nessa competência, que estão submetidos a esse tipo de julgamento. Essa competência tinha que ser estendida? Olha, eu acho que isso é uma matéria bastante interessante. Por enquanto, eu entendo que o que está definido pela Constituição e, evidentemente, pela legislação processual e legislação penal, me parece bastante satisfatório. É importante lembrar que o Tribunal do Júri é um direito fundamental do réu. Então, ele tem que ser visto como instrumento de garantia para o cidadão que for julgado por ele. Ele não pode ser um instrumento de maior repressão nos prazos, nas questões processuais. Ele tem que ser um instrumento de libertação. É essa a visão do direito garantista. Eu sou uma defensora do júri, eu acho que é um dos mais democráticos meios de julgamento, traz a população para o mérito da decisão judicial e é uma forma também de abertura do Poder Judiciário para a população. Eu acho um avanço a manutenção e a instituição do júri no Brasil.